Nossa, tem dia que você acorda achando que nada vai dar certo. Gente, eu não sei se isso acontece com vocês, mas já aconteceu muito comigo, sabe? De eu acordar pela manhã e falar assim, Deus, a minha vida tá acabada. Não tem jeito pra mim, já tentei várias vezes, já tentei empreender numa coisa, já tentei empreender em outra e nada dá certo. E de repente o Espírito Santo vem e fala, não, calma aí, você só tem que tentar, tenta de novo, não desiste. Sabe, muitas das vezes a gente não consegue entender, muitas das vezes não, no fundo a gente não consegue entender os planos de Deus, como Deus trabalha. Eu não sei se você já reparou, mas a Bíblia é toda assim, sabe? Como que Deus fala para Abraão, Abraão, você vai ser pai de multidões. E ele dá uma mulher estéril para Abraão. Mas a gente precisa entender que essa é a forma de Deus trabalhar, ele gosta de surpreender. Você sabe por quê? Porque a honra tem que ser toda dele. Se Deus não fizer assim, você vai achar que é mérito seu. Sabe, a gente vê José tem um sonho. Gente, eu sou encantada pela história de José, sabe? Muitas das vezes, eu vou falar e depois eu vou falar o dia desse que aconteceu aqui na minha casa. Mas, assim, você olha para a vida de José teve um sonho e o sonho falava que ele ia mandar lá nos irmãos dele. Tô falando do meu jeito, né? E os irmãos começam a rir e acaba que vem de José. E pra gente olhar assim de fora, pra quem olha de fora vai falar assim, gente, José ele foi vendido e a vida dele acabou ali. Mas aquilo era apenas o início da história, sabe? Início e tudo tem que ter um início, né? Mas uma coisa eu te digo, não era o fim, sabe? Muitas das vezes algo que você acha que parece o fim é apenas o início da sua vitória. Eu já tentei empreender muito, eu já abri várias coisas, sabe? Desde de menina, eu nunca aceitei a vida que eu tive quando era criança, de não ter as coisas para comer, eu acho que é até normal isso, né? Muitas pessoas vêm na internet e falam, eu passei necessidade e tal. E comigo não é diferente, mas eu nunca aceitei, sabe? E às vezes, teve um dia aqui em casa que eu acordei muito aflita. Acordei e falei, Senhor, tem misericórdia, a gente tem tentado, a gente tem lutado, e o Senhor não, a gente lutou tanto, a gente tinha um caminhão velho, a gente comprou um caminhão novo, a gente está buscando outras empresas. Eu mudei de uma empresa achando que o Senhor estava aprovando e no fundo essa empresa foi pior tal. E aí eu comecei a abrir a Bíblia e ver a história de José. E o que é que eu peguei da história de José? É que onde José estava, José ficou 17 anos, olha só, porque às vezes também eu questiono a Deus, falo, Senhor, eu tô ficando velha, e as suas promessas, Deus? Mas onde José estava, o Senhor abençoava. Sabe, e aquela palavra começou a falar no meu coração, eu falei, onde José estava, o Senhor abençoava. Onde José estava, o Senhor prosperava. E aí eu comecei a olhar para minha vida e eu falei, Deus, faz todo sentido, sabe? Porque um dia eu era pequena e eu tinha 10 anos, né? E a gente morava numa rua que a minha família morava do lado, assim. Então, da família do meu pai, assim, a gente era o que tinha menos situação. Inclusive, eles que trouxeram a gente para morar perto deles, para eles poderem dar o suporte pra gente, sabe? Eu amo demais essa família. Foi assim, foi usada demais por Deus para abençoar a nossa vida. Mas só que eu via tudo aquilo, as minhas primas indo para uma escola particular, o que eu ganhava era tênis velho. Então, assim, eu era sempre o resto, né? Muitas das vezes eu fui para a escola e eu passei mal porque eu não tinha o que comer em casa. Eu chegava na escola e eu passava mal. Mas só que eu falei assim, eu menina ainda, eu falei, Deus, meu filho, eu vou, comigo vai ser diferente. Menina, isso é 10, 11 anos. E eu já comecei a colocar aquilo na minha cabeça. Falei, não, eu vou trabalhar, vou procurar um emprego, eu vou empreender. Aí eu olhava, as meninas iam para a escola e eu me lembro como hoje, que era o SESI, que era pertinho da minha casa, né? Era escola particular e o uniforme era a coisa mais linda. Era aquele uniforme azul escuro e eu falava assim, nossa, meu sonho é estudar nessa escola, mas um dia o meu filho vai estudar nessa escola. Aí quando eu via alguma coisa assim que elas iam passear, falo, um dia meus filhos, então assim, eu declarei. E até então, desde menina eu tenho lutado, sabe? E o que eu vi é o seguinte, é que como José demorou 17 anos, eu tenho certeza que Deus também tem preparado grandes coisas para mim.
E como Deus sustentava José onde ele estava, eu comecei a olhar para a minha vida e falei, Deus, o Senhor também me sustenta. Sabe, meus filhos sempre estudaram em escola particular, minha mesa é sempre cheia, a minha casa é sempre farta. Eu não consegui ainda o que eu almejo, porque o meu sonho é muito grande, gente. Às vezes eu fico parado e falo, Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor é dono do ouro, da prata. Eu quero usufruir de tudo daqui dessa terra. Claro, desde que o Senhor esteja comigo, que a palavra de Deus fala. Que adianta você ganhar a vida toda e perder a sua alma? Então eu falo, Deus, eu quero viver esse sonho, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Em todos os sonhos eu quero que o Senhor esteja comigo, porque senão não tem graça. E o Senhor tem sustentado. Então, assim, eu queria deixar uma palavra aqui para você, sabe? Eu não sei o que você tá passando, não sei como que tá a sua situação hoje, eu não sei se você é igual a mim, de estar lutando para ter uma vida melhor, para ter algo melhor. Mas assim como Deus sustentou a casa de José, a vida de José, e honrou, o Senhor vai fazer na minha vida e na sua. Eu estou declarando, e você também deve declarar. Declara ao Senhor coisas boas, declara sobre sua filha, sobre seu filho, sobre seu marido, sobre a sua família. Sabe, gente, eu tenho uma sobrinha, o nome dela é Rafaela, e quando ela era pequena, não é a Rafaela, é a Jéssica. A Jéssica era pequena, era muito levada, muito levada. E a minha irmã falava muita coisa dela, falava, essa menina não para, essa menina é isso, tal, e só falava coisa ruim, cada dia que passava, a Jéssica só piorava. Até que um dia uma irmã chegou e falou com ela assim, falou, Edna, por que você não começa a declarar coisas boas na vida de sua filha? Sabe por quê? Porque toda vez que você declara uma coisa, que você começa a reclamar dela, ela tem melhorado? Ela falou, não, só piora então. Então, a partir de agora, vamos fazer um teste? Começa a declarar coisas boas. Aí a Jéssica aprontava e ela começava a declarar. Declarar, gente, olha só, a Jéssica mudou. Glória a Deus, a Jéssica mudou. Então, assim, declara sobre a sua vida. Se você quer prosperar, declara. Se seu marido não tem sido um marido que você se agrada, que tem deixado seu coração triste, comece a declarar na vida dele, seus filhos. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai te honrar. Sabe por quê? Porque a gente precisa firmar nessa palavra. Não importa o que eu estou passando hoje, mas de uma coisa eu sei. O meu Redentor vive e ele me fará prosperar nessa terra. E outra coisa, a gente não pode esquecer do céu, né, gente? A gente precisa pedir ao Senhor para a gente viver o melhor dessa terra. E foi isso que ele falou. O Senhor falou que daria o melhor dessa terra. Mas a gente também precisa se preocupar com a nossa vida no céu. Então a gente precisa amar as pessoas, precisa amar o Senhor, a gente precisa agradar ao Senhor. Pedir para o Espírito Santo estar ao nosso lado. E eu tenho certeza que a nossa vitória vai vir, assim como veio na vida de José. Vai vir na minha e vai vir na sua. Deus abençoe. Eu vou pedir que se essas palavras fizeram sentido para você, pedir para você dar um like, segue a gente. Sabe, o Senhor Deus tem falado muito no meu coração. Vamos fazer algo, gente, para Deus. Faça igual a mim, sabe? Comece a falar do amor de Deus. Eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, eu não quero passar nessa vida e não ser nada para ninguém, não fazer nada na vida de alguém. Eu tô aqui na minha casa, no quarto dos meus filhos, no meu celular. Tô falando para você e eu tenho certeza, porque antes de eu gravar esse vídeo eu orei ao Senhor, o Senhor tá falando no seu coração. Então, assim, faça algo, dá o primeiro passo. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Em nome do Senhor Jesus, fica com Deus. Amém.